começando aqui a palestra doutrinária da noite de hoje. Vamos contar na tribuna com a nossa irmã Silvana, com o tema agora. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente nessa casa amiga. Agradeço o convite mais uma vez. E desejo que tenhamos todos uma boa noite de reflexão. Eu trouxe para compartilhar com vocês na noite de hoje um estudo que foi solicitado por uma casa e foi na realidade um presente, porque estudar as passagens do Evangelho com auxílio de Emmanuel é sempre uma grande descoberta, é sempre uma reflexão que muitas vezes a gente não se dava conta daquele contexto e ele abre um olhar extremamente diferenciado. Como é prática na coleção Fonte Viva, que é uma coleção de livros que a gente chama de livros de mensagem, né? Psicografada pelo nosso querido Chico, do Emmanuel, sempre que ele vai fazer a análise de uma passagem evangélica, ele normalmente não usa a passagem inteira naquela reflexão de forma descrita, mas que no decorrer da reflexão dele, a gente vê que ele realmente usou da integralidade daquele capítulo evangélico para fazer análise. Ele sempre pinça uma frase do capítulo evangélico. E na passagem que a gente vai trazer na noite de hoje, que está no livro Fonte Viva, capítulo 32, a boa parte, quem quiser depois em casa dar mais uma reforçadinha interessante, ele vai fazer análise de uma passagem que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Mas da passagem inteira ele destaca para trazer nessa reflexão o versículo 42, que é o final do capítulo evangélico, e que está escrita a seguinte frase: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Mas para fazer as análises que se seguem aqui na mensagem dele, é interessante a gente conhecer o capítulo inteiro e entender um pouco a simbologia desse capítulo. Então, ele se referia ao capítulo 10, que está em Lucas, e que trata de uma visita de Jesus à casa de Lázaro, onde, aparentemente, pela descrição do capítulo, Lázaro não se encontrava, e quem estava na casa eram as irmãs Marta e Maria. E o capítulo diz o seguinte: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, que é Betânia, onde elas moravam, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Isso aqui é importante a gente destacar, que Jesus tinha uma relação de amizade anterior a esse momento com essa família. Então ele já era alguém conhecido. E alguns estudos sugerem, inclusive, que existia um grau de parentesco entre Jesus e a família de Lázaro. E por que é importante a gente destacar isso? Por um motivo bem significativo dentro da tradição judaica. Uma mulher ou mulheres jamais poderiam receber um homem em casa se não houvesse algum componente masculino da família presente. Então, se ela se Marta recebeu ele em sua casa, é porque ele já era conhecido delas, já era familiar. E um outro detalhe importante, que nós estamos falando da presença das duas irmãs, de Marta e de Maria. Mas a passagem nos traz que quem recebeu foi Marta. E muito provavelmente porque ela era a irmã mais velha. Em outras passagens que a gente vai ver, a passagem que trata da ressurreição de Lázaro lá na frente, e a outra passagem que traz as duas irmãs, que trata do unguento que Maria lava os pés de Jesus dias antes da crucificação. Em todas essas passagens a gente vê que Marta tem uma postura simbólica na passagem de irmã mais velha. Então a gente está vendo aqui que
ele foi para uma visita na casa de uma família conhecida e foi recebido simbolicamente pela irmã mais velha. Isso dava um ar de autoridade nesse recebimento. E aí continua o capítulo da seguinte forma: Maria, sua irmã, ou seja, irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Marta era corajosa, ela dava uma enfrentada, né? Mas Jesus a conhecia e respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa simbologia restante aqui da passagem também me chama a atenção, porque a gente vê aqui nesse comportamento das irmãs uma representatividade nossa também, enquanto nosso comportamento do cotidiano de nossas vidas, né? Maria, obviamente, demonstra aqui uma atitude de praticidade, de organização, que é o mesmo que a gente apresenta quando recebe visita em casa, né? A gente não recebe visita em casa e fica lá sentado e deixa as coisas correrem. Ela foi organizar essa recepção. Mas o que nos chama a atenção no decorrer dessa passagem é que Marta deu excesso de atenção para as atividades, perdendo a oportunidade ímpar de ter Jesus em casa. Pensemos nós, de repente a gente abre a porta e se depara com Jesus e convida ele para entrar. E ao invés de a gente fazer o que Maria fez, a gente vai fazer um café, a gente vai organizar a mesa de jantar e Jesus fica lá na sala. E Marta não fez isso por maldade. Muito provavelmente isso aconteceu por imaturidade na sua visão espiritual da importância de Jesus entre nós. Coisa que Maria se deu conta, porque ela se coloca numa postura aqui, também simbólica e muito representativa, que é de sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Na tradição judaica, só se senta aos pés do mestre. Ela podia ter sentado ao lado, é um convidado. Ela não poderia nem ter ficado na sala com ele, segundo a tradição judaica, porque ela era mulher. E nenhuma mulher judia podia ficar num ambiente sozinha com um homem. Olha a intimidade dessa família com Jesus, em que elas o tinham quase como um irmão nessa condição. E ela poderia, né? Eu provavelmente sentaria do lado, né? E ela sentou aos pés. Esse sentar aos pés é uma simbologia que tem por significado o desejo de aprender. E ela escutou a sua palavra, ela ouviu, mais do que escutou, ela ouviu, ou seja, ela deu atenção. Aí a gente começa a dar uma refletida nessa passagem. Eu, inicialmente, eu já estava indo para o outro lado na reflexão, antes de ler a mensagem de Emmanuel. Mas Emmanuel nos traz para uma análise extremamente interessante. Ele destaca a última frase e ele nos traz para uma reflexão profunda a respeito da escolha da boa parte. E ele nos diz assim nos primeiros parágrafos: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Agora nós vamos ver, Emmanuel, ainda não chegando na questão das escolhas, tratar da questão do ponto de vista. Tratar da questão do julgamento do próximo. Tratar da questão do que é que nós queremos que os nossos olhos e ouvidos escutem e o que é que nós queremos nos negar a ver e escutar. Ele vai estar tratando disso. E isso é um assunto extremamente significativo
na vida de todos nós. Porque é sobre essa postura que se debatem os grandes conflitos de relacionamento interpessoal, seja no nosso lar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa sociedade, seja na forma como a gente vê o mundo. E aí ele continua. Então, voltando para relembrar. Não te esqueças da boa parte que reside, ou seja, mora, existe em todas as criaturas e em todas as coisas. Aí ele vai trazendo exemplos para nos mostrar isso. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável na sementeira vitoriosa. Aqui, ele nos traz a reflexão para a análise das questões da criação. Que tudo aquilo que envolve a criação tem um aspecto num determinado momento que é de alteração e na sequência que é de renovação, que é de higienização, que é de multiplicação de auxílios a nós. E aí a gente traz isso, vamos botar numa coisa bem simples aí, né? A gente traz para as questões climáticas que nos envolvem e os extremos a gente considera que também são coisas determinadas por Deus e a gente esquece que a gente tem parcela de colaboração quando esses extremos começam a nos prejudicar. A gente vê um mau uso daqueles presentes que a natureza nos dá, que é a falta de cuidado, que é a falta de preservação, de respeito com a natureza. Essas sim são situações que podem causar os extremos que nos abalam. Agora as outras situações que são naturais, mesmo se apresentando de maneira que nos assustam às vezes, no decorrer do tempo elas vão mostrar que existe um objetivo para que aquilo aconteça. E Emmanuel continua. Aí essa boa parte da criação ele traz para os indivíduos. E é uma reflexão bem interessante também, porque ele diz assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral, ou seja, só aquele olhar que eu dou naquele momento, aquela coisa única, é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, ainda não existem no plano que nós evoluímos, ou seja, no nosso nível evolutivo, no nosso planeta. O que ele nos destaca aqui? Que é importante a gente entender o risco que é fazer análise e julgamento do comportamento alheio a partir do momento em que eu me encontro e na forma como eu olho. Porque tenhamos certeza absoluta, mesmo aquelas pessoas que nós convivemos no cotidiano, nas nossas vidas, nós não sabemos o que é estar no lugar delas. Por um motivo muito simples. São indivíduos, todos nós, que nós somos o que estamos aqui apresentando, mas nós temos um passado. Todos nós temos, aí vamos deixar o outro, vamos olhar para nós. Todos nós temos vivências que vieram no decorrer das encarnações sedimentando a personalidade que nós somos hoje. E existem diversas situações em que nós temos profunda dificuldade de lidar e outro indivíduo lida de maneira tranquila. Mas cada um de nós é herdeiro de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, dos nossos pais, dos nossos parentes ascendentes, nós herdamos o físico. Mas o psicológico, o cognitivo, a experiência enquanto espírito imortal, é herança nossa
de nós mesmos, das existências anteriores e também da atual, do que nós viemos construindo até hoje. E quando Emmanuel nos destaca o cuidado que nós temos que ter na análise do outro, é porque isso é a mesma coisa que acontece com o outro. E quando eu estou vendo um momento de falha do outro, eu não sei o que tem por trás daquilo. Eu não sei a história daquela pessoa na integralidade. Eu não sei quais são as habilidades e fragilidades que aquele indivíduo tem para lidar com aquela situação. Então, julgar é, no mínimo, cruel e profundamente infundamentado, não fundamentado, porque eu não conheço. Nós temos condições de estabelecer um julgamento sobre o comportamento alheio? Isso é uma pergunta do Livro dos Espíritos. Interessantíssimo. Esqueci o número, mas o que interessa é a pergunta. Em que Kardec questiona o seguinte, é lá na Lei de Sociedade. É correto julgar o comportamento alheio? Se a gente tiver uma postura puritana, a gente já vai pular e dizer assim, não é correto. O que os Espíritos nos respondem? Sim e não. É correto julgar a postura alheia para quê? Quando eu pego aquela atitude que o outro está tendo, faço uma análise e a utilizo para mim, na minha vida, e faço os meus questionamentos. Se eu estivesse na condição dele, vivendo o que ele está vivendo, como é que eu ia reagir? Qual seria a minha conduta? Será que eu teria fortaleza para resistir o que ele está vivendo? Será que eu teria força moral para me expor àquilo e saber transpor? Será que eu saberia lidar? Será que eu também saberia controlar meus ímpetos de orgulho, de vaidade e de violência? Será? Para isso nós podemos julgar o comportamento alheio, para aprender. E aí vem o não. O não é lícito julgar o outro quando eu vou utilizar isso contra o outro. Quando eu vou utilizar isso para julgar o outro, prejudicando, não tendo a serenidade de perceber que o meu julgamento está sendo de um momento pontual, está sendo baseado na minha vivência, na minha experiência em quem eu sou, mas ele não é eu. Ele é ele, com as suas dificuldades. Então, julgar o comportamento do outro é algo importante para a gente analisar o nosso, porque é do ser humano observar o que o outro faz para aprender. É assim que a gente chegou onde a gente está como humanidade. Foi vendo o outro juntado no chão, no solo, algo que cresceu quando ele jogou uma semente. A gente aprendeu a agricultura assim, observando. A gente aprendeu a construir sociedade observando o relacionamento, como ficava, o resultado disso como forma de proteção e de relação interpessoal, quando nós nos juntamos lá, quando nós éramos primitivos, nós percebemos, pela observação do comportamento do outro, que viver junto era mais seguro do que viver separado. A gente corria mais rápido, era avisado mais cedo, se mandava mais rápido de perto dos perigos, a gente se ajudava numa hora de necessidade. Então, analisar é importante. E aqui ele deixa isso bem claro. Mas a avaliação unilateral, ou seja, só sob o meu ponto de vista, eu querer determinar e julgar com toga de juiz, com martelo e tudo mais, a situação do outro, e a partir daí, infelizmente, tomar as atitudes tão infelizes que atualmente são tão rotineiras, de difamar, de divulgar. Hoje,
quando se divulga algo a respeito de alguém, é algo extremamente grave, porque é igual a rastilho de pólvora. Em tempos de mídia social, em tempos de comunicação rápida, eu posso destruir a vida de uma pessoa por uma análise mal feita. Então, é importante a gente ter o cuidado de entender que nós não somos binários. O que é isso? Dentro de nós, não tem só certo e errado, o sim e o não. Entre o certo e o errado, tem uma série de outras possibilidades que às vezes nós não vemos. Entre o dizer sim e o dizer não, tem o talvez, tem o daqui a pouco, tem o vou pensar. Então nós temos que ter cuidado com essa história de sair por aí e dizer fulano presta ou não presta, aquele é bom, aquele é mau, aquele é isso, aquele é aquilo. Sabe, o melhor que a gente faz na relação interpessoal é fechar a boca e não analisar nem divulgar algo que não nos pertence, sob o risco de devassarmos, de arruinarmos com a vida alheia. E isso, Emmanuel nos traz um puxão de orelha bem forte nesse parágrafo, mas ele continua. E nesse próxima sequência de parágrafos que ele traz aqui, ele trata de uma maneira poética, porque Emmanuel, quando quer, ele é duro, e quando ele quer, ele é delicado, feito um poeta. E aqui ele trabalha dessa forma poética o processo de evolução entre nós. Ele diz assim, aí ele já analisou a criação, as coisas, né, a natureza, etc. Agora ele vai analisar pessoas sob essa ótica. E ele diz assim, o criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Essas frases exigem um alerta. Essa análise de Emmanuel não é feita analisando existência única. Isso aqui é no decorrer das existências do ser humano. Vou pegar só uma, em função do tempo, para a gente analisar, porque é muito importante. E eu acho bem legal essa do criminoso. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende um copo d'água. Às vezes isso pode acontecer na mesma existência, em que o indivíduo é caracterizado como criminoso. Na imensa maioria de nós, isso aqui ocorre no decorrer das nossas existências. Vamos pegar um exemplo antigo. Lá em 1500, eu me relacionei com uma determinada pessoa que por uma determinada situação me prejudicou, me fez um dano grave, que me comprometeu inclusive a existência. Matou, arruinou minha família, enfim, coisas graves desse jeito. Em 1500. O que pode acontecer de lá até aqui para essa frase fazer sentido? Esse indivíduo assumiu uma responsabilidade grave, porque ele se desviou das leis de Deus relacionadas ao amor ao próximo, ao respeito, à preservação da integridade alheia. Ele se responsabilizou por isso. E quando nós causamos um mal a alguém, a gente pode fugir de tudo. Pode fugir da justiça, pode fugir da possibilidade disso se tornar público e as pessoas saberem. A gente pode fugir de tudo, só não pode fugir de uma coisa, da nossa própria consciência. Porque está ali, está gravado. E é da lei de Deus que o que está gravado na consciência e desviou da rota de vivência em sintonia com a lei de Deus, naturalmente eu necessito me reeducar, reparar, consertar aquela situação.
Porque aquele indivíduo, em determinado momento, ele se deu conta, ele se arrependeu e ele respondeu por aquilo. Mesmo comigo, com aqueles com quem ele trouxe mal, ou por tabela a pessoas que estavam ligadas aos outros. E ele expiou aquele erro dele. Em existência seguinte, vamos botar lá assim, 1800, ele vivenciou uma prova relacionada àquilo. No início do século XX, vivenciou novamente uma outra situação relacionada àquilo, sedimentou o aprendizado, modificou a sua forma de agir e de ver essas situações perante a vida e se tornou alguém equilibrado. Ele foi criminoso, lembra, né? E eu? Naquela situação, ocorrido aquilo, eu posso ter me revoltado, posso ter passado a cultivar o ódio, a mágoa, o desejo de vingança e ter agido repetidamente nesse sentido, nas existências em que nós nos encontramos no decorrer desse tempo. Não tem perdão, não tem perdão, não tem perdão, não tem perdão. E hoje, eu continuo não querendo perdoar. E quem é ele, quem sou eu? Ele é minha mãe hoje, que me recebeu nessa existência. Eu, o filho rebelde, que não dei trégua, existência após existência, convivendo com ele. E que hoje ainda guardo um profundo desconforto que eu não sei explicar, um desalinho de relacionamento com a minha mãe que eu não sei explicar, mas que eu sempre que eu posso eu levo ela na ponta da faca. E ela, a maior paciência do mundo. Por quê? Porque esse espírito amadureceu, ele entendeu. E o criminoso de ontem, hoje, é o enfermeiro que me ajuda a tentar cuidar de mim enquanto espírito mortal. Então, olha o que é a escolha da boa parte. Olha como a gente não pode analisar as situações pelo olhar exclusivamente do momento. E aí ele vai para a conclusão da passagem e coloca assim. Aí aqui é interessante a gente ter atenção. Porque além da questão do ponto de vista, ele trabalha aqui de algo muito sério, que a gente nem sempre quer aceitar, mas que é o que guia a cada um de nós no amadurecimento moral, no amadurecimento espiritual, no equilíbrio em nossas vidas. Ele trata de escolhas. Nós queremos escolher, via de regra. Quando eu falo nós, estou falando eu. Né? E nós, enquanto humanidade, nesse momento que nós vivemos, é muito comum. Nós queremos ter autonomia plena de escolha. Fazer o que eu quiser da minha vida. Mas nem sempre eu quero assumir a responsabilidade pelas consequências do que eu escolhi. E aí ele traz esse alerta. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Assimilemos a essência dessa divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Aqui ele destaca a importância que é nós termos responsabilidade quando nós vamos tomar as atitudes na nossa vida. Porque a atitude tomada, a decisão assumida é contrato compulsório com a responsabilidade daquilo que nós assumimos, que nós escolhemos. Então, finalizando essa reflexão de Emmanuel, eu acho que a gente poderia destacar alguns pontos aqui. Um ponto importante é
o que a gente dá importância na vida, a que nós estamos escolhendo dar importância. E isso é um ponto fundamental, porque a gente, estando encarnado, num momento em que a gente está hoje, atualmente, nós temos muitas coisas que podem nos distrair no momento da escolha, podem nos nublar a visão, podem nos ensurdecer e nós não refletirmos e tomarmos decisões intempestivas que podem comprometer seriamente tanto a nossa existência quanto a existência daqueles que estiverem envolvidos nesse momento. Então, não dá mais para a gente não tomar decisões de maneira consciente. Se aconselhar com o tempo, parar, analisar. Não precisa se responder tudo imediatamente, principalmente aquilo que nos pega no afã da emoção, no afã da discussão, no afã, às vezes, da raiva, no afã, às vezes, da irritação. E a gente quer tomar uma decisão assim, isso vai dar certo? Vai dar nada. Vai dar nada. É fácil? Não, a gente não está falando de facilidade aqui. Facilidade não é um ponto a ser considerado. Nada é fácil, porque amadurecer não é fácil, porque evoluir não é fácil, mas é absolutamente possível. Então, o cuidado na hora das nossas decisões, o cuidado na análise daquilo que a gente vai fazer, um conselho de um bom amigo, uma oração que faz a gente sair daquele momento turbilhão, momento complexo. Faz o que Jesus nos orientou, te recolhe ao teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. O que quer dizer isso? Entra dentro de ti. Serena, respira fundo. Te concentra e conversa com Deus. Ele não diz reza a Deus. Ele não diz faz teu Pai Nosso correndo. Não, ele diz conversa com Deus. O que é isso? É isso. É o que a gente faz quando vai falar com pai e mãe encarnados. Diz, olha, preciso ter uma conversa comigo. Aí tem gente que diz, mas Deus já não sabe o que está acontecendo comigo? Ele sabe, eu é que não. Então eu tenho que me expor a ele, porque à medida que eu vou conversando, assim como eu converso com um terapeuta, assim como eu converso com um amigo, à medida que eu falo, eu vou botando meu pensamento em ordem, eu vou organizando aquilo que vai das minhas emoções. Então conversa com Deus, em qualquer lugar que tu te sinta confortável para fazer isso. Não precisa esperar o sábado às 19 horas para vir no centro espírita para resolver uma questão que ocorreu na segunda-feira. Está no ponto do ônibus esperando, conversa com Deus. Está na sala de casa lendo, conversa com Deus. Acabou de dar o perrengue. Diz assim, depois a gente vai conversar. Sai dali, vai para o local e conversa com Deus. Quando a gente conversa com Deus, a gente sai daquele ambiente de confusão mental que a gente se encontra e a gente melhora a nossa sintonia. Melhorando a nossa sintonia, sabe o que acontece? A gente escuta. Escuta quem? Quem está do nosso lado para nos ajudar. Como assim, se eu nunca vi alguém falar comigo quando eu estou sozinho? Através dos pensamentos. A gente se comunica com o nosso anjo da guarda, com os espíritos que nos querem bem, quando nós melhoramos essa sintonia e nos expomos a prestar atenção no que é que nos vem à mente. Então, é importante a gente ter essa consciência. Porque, voltando ao outro ponto destacado, o ponto de vista, às vezes é um conselheiro complicado. Porque a gente nem sabe tudo, nem viveu tudo e nem conhece a realidade do outro. E por último, a escolha a ser feita. Às vezes a escolha é difícil, é dura, ela nos exige bastante. Mas nós estamos numa situação que são esses desafios que fazem com que nós saiamos da nossa zona de conforto, que faz com que a gente vá
tipo pintinho quebrando o ovo quando nasce, sabe? Vai quebrando as nossas limitações para que a gente possa elaborar o nosso processo evolutivo, sair daquele contexto que nos constrange a não crescer e ir aprendendo, de pouco em pouco. Não temos só essa vida para aprender. Talvez essa seja uma existência de tantas que a gente já teve, que a gente começa a aprender é a prestar atenção, aprender a ter consciência, aprender a fazer boas escolhas. Aproveitemos, porque o momento mais importante de toda a nossa trajetória milenar é hoje, agora, às 19h17. Porque é somente nesse momento que nós temos algo a fazer por nós, pelo outro e pelo meio em que nós vivemos. Vamos viver com cuidado, vamos viver com cautela, vamos viver observando aquilo que nós escolhemos e, principalmente, lembrar compaixão, tolerância, respeito, dignidade, paciência e amor ao próximo são receitas que nunca, nunca, nunca darão errado. Basta a gente se colocar no lugar do outro e ver se aquilo que eu fiz, seja o outro quem for, seja o outro quem for, equilibrado ou desequilibrado, o ladrão ou o santo, o malfeitor, o que tem atitudes que não condizem com atitudes sociais adequadas, seja quem for, troca de lugar e pergunta assim: eu gostaria que fizesse comigo? Seria bom? Seria justo? Vai trazer alguma contribuição? Vai fazer ele se tornar alguém melhor e eu também? São perguntas que podem nos respaldar para que nós possamos fazer a boa escolha, ficar com a melhor parte, que essa ninguém vai nos tirar. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Obrigada. Então, obrigada, Silvana. Muito obrigada. Nossa casa agradece muito essa reflexão que você